A paz do Senhor, meus amados. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa noite. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Mais um dia que o Senhor nos permitiu levantarmos e estarmos de pé, enfrentarmos as nossas lutas, encararmos os nossos gigantes, as nossas dificuldades, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Hoje nós iremos deixar para a nossa meditação em Mateus, em seu capítulo 8, e seu versículo 23, a qual o tema é Jesus apazigua a tempestade. Nós vamos ver qual era o propósito após essa tempestade, o porquê das tempestades em nossas vidas, E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximando e despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens, embora conhecessem Jesus, ficaram maravilhados, dizendo: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Nós temos 3 pontos muito importantes que chamam a nossa atenção nesta passagem. Primeiramente, quando Jesus chama os discípulos para atravessar para o outro lado, eles não sabiam qual era o real propósito do que eles encontrariam lá, Jesus, embora em forma de homem, ele ainda era dotado da sua onisciência, de um poder, de um dos atributos que pertencia a ele. E pelo poder do Espírito Santo, ele ainda tinha o poder da onipresença, Embora ele estava em um lugar, mas pela capacidade do Espírito Santo, ele poderia contemplar o que acontecia do outro lado ou em outro lugar através da revelação do Espírito Santo. Ele não se transportava porque ele estava em forma de homem, mas o Espírito Santo que habitava nele, através desta revelação, porque nós sabemos que há uma trindade, uma trindade em um poder único. Ele mesmo em forma de homem, ele tinha essa capacidade porque era um atributo de Deus que estava com a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Jesus chama os discípulos para entrar no barco, uma coisa que chama a atenção nessa história é que os discípulos, eles conheciam o mar. Não todos, porque nem todos eram pescadores, Se a gente parar para olhar, eram 12 discípulos, mas cada um tinha uma formação, cada um tinha uma qualificação, cada um tinha uma profissão, e nem todos eram pescadores. Mas boa parte deles viviam, ao redor do mar, e mesmo eles não navegando, saindo para pescar, de certa forma eles também conheciam, como era o mar, como era a rotina, porque era uma área, praiana. Mas a experiência mesmo estavam com aqueles que eram pescadores, como Pedro, como Tiago, como João, aqueles que já eram pescadores. E algo que tem em nossas vidas, e quando nós conhecemos com propriedade um local, uma situação, dominamos um assunto, qual é a ideia que nós temos disso? É que seremos bem-sucedidos nesta situação, porque eu domino tal área, eu consigo lidar com determinadas situações porque tenho uma compreensão, tenho um conhecimento. Esse território aqui eu sei circular porque eu conheço cada ponto. Então, talvez para alguns discípulos poderiam ser fácil,
porque ele já conhecia o território. E automaticamente aqueles que não eram pescadores pensavam assim consigo: não, nós estamos com alguém de segurança. Pedro está aqui, Tiago está aqui, João está aqui. Eles conhecem o mar. Só que Deus, ele é Deus que surpreende, né? Deus, ele é Deus do sobrenatural. Aí o que Jesus faz? Não, vou deitar ali, vou dormir, vou descansar. Jesus, ele uniu o útil ao agradável. Primeiramente, Jesus, ele estava muito cansado, porque a rotina de Jesus, ela era cansativa. Porque Jesus, ele andava de um lado para o outro o tempo todo, pregando, ensinando, curando. Então, quando ele decidiu passar para outra banda, é porque a multidão não dava nem aquele tempo de Jesus respirar. E lá do outro lado tinha algo que Jesus precisava fazer. Então, independente do poderio que pertencia a Jesus, que ele tinha, ele também, em sua forma carne humana, ele tinha um cansaço físico, ele sentia sono, ele sentia cansaço pelo corpo. Então, ele deitou para dormir também pelo seu cansaço físico. Mas ainda assim, sabendo ele que ele é o Todo-Poderoso, ele sabia o que sobreviria, né? E ele sabia qual seria a hora e o momento dele atuar dentro daquela situação. Até porque a gente sabe que a natureza, ela obedece à ordem divina. Porque a Bíblia fala que os céus manifestam a sua glória e a criação, né, ela mostra o poderio da mão de Deus. Então, assim como Jesus mandou o mar calar-se e o mar se calou, o mar também jamais ficaria revolto se o Senhor Deus não permitisse. Então, quando eles entram no barco e estão todos indo para o outro lado, a Bíblia fala que de repente sobreveio uma grande tempestade. Aí a gente fica pensando, será que quando eles saíram de um lugar para ir para Gadara, para o outro lado, eles não perceberam que o tempo já estava virando e que quando a chuva, a grande tempestade, a embarcação fica difícil? E mesmo assim eles foram? Ou será que essa manifestação de uma chuva, de uma tempestade, ocorreu no decorrer da caminhada deles dali para o outro lado? Chegando dentro desse contexto, embora os discípulos já estavam acostumados com isso, porque aqueles que eram pescadores, por diversas vezes eles saíam para pescar e se encontravam em meio a grande tempestade, porque a gente sabe que às vezes chove num lugar e não chove no outro, e o mar, ele tem o poder de atrair essa tempestade concentrada sobre ele, porque a gente sabe das situações climáticas, aonde que o sol superaquece muito. Então, vamos lá, né, para o ciclo da água. Então, sobe o vapor da água, chega lá em cima, ele se concentra em grande nuvem. Quando aquelas nuvens elas estão muito pesadas, elas se chocam uma no outra e elas começam a cair em formas de gota, aonde se considera a chuva. Muitas das vezes chove em alguns lugares e não chove em outros, porque nem em todos os lugares há uma concentração muito grande de chuva, de nuvens, para provocar essa chuva. E no mar, consequentemente, isso acontece porque ali é onde tem a maior quantidade de água, aonde pode subir um vapor, se concentrando grandes nuvens, né? O que se torna também muito perigoso pelo fato de se tornar um para-raio, porque nós sabemos que a água ela é um espelho, né, que reflete, né, sobre os céus. Então, quando a gente olha assim, o céu é azul, mas não, nada mais o céu refletindo a água do oceano. Então, por isso que aparentemente ele se torna azul. Então, indo para o ponto que nos interessa, então quando eles vão para essa tempestade, que o barco começa a ficar revolto, a primeira pessoa que eles devem pensar: Pedro, Tiago, João, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Porque eles conheciam o mar. Só que eles não conheciam o poder de Deus, né? O que eles ainda não conheciam, o que eles ainda precisavam provar e conhecer. E eu fico imaginando no meio de uma tempestade,
um barquinho pequeno, porque não era um navio de grandes navegações, não era uma lancha, um jet ski, mas nada mais era do que um barco de pesca que comportava uma quantidade maior de pessoas. E nós sabemos aí, quem trabalha com embarcação, quem anda no mar, sabe que quando o mar ele fica revolto em meio a uma tempestade, é algo desesperador. Então eu acredito que ali eles entraram em pânico, eu também entraria, você entraria, todos nós entraríamos, porque a tempestade era grande. Então o que os discípulos devem ter pensado naquela hora? Nossa, nós vamos morrer, e agora? O que nós vamos fazer? O que vai ser de nós? A primeira coisa que vem na nossa mente: caramba, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho esposo, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, em meio a essa tempestade. Só que eles rapidamente lembraram, né, que Jesus estava com eles. E algo que deve ter intrigado bastante eles, porque certamente me intrigaria ao ler a palavra, já uma coisa que nos intriga, é acerca de um mar estar tão revolto e os discípulos estão tão desesperados e Jesus está ali, ó, na proa do barco, dormindo, calma e tranquilamente, sem que nada o acordasse, para que sem nada atrapalhasse o sono dele, diferentemente de Jonas, que quando ficou lá no porão, né, quando Deus mandou ele ir para Nínive e ele quis ir para Tarso, fugir quando houve aquela grande tempestade no mar e os homens foram tirando as coisas e jogando fora e a tempestade continuou. Jonas estava lá no fundo, mas o Jonas percebeu e sabia e sentia todo aquele mover daquela embarcação, né, e daquele mar tão revolto. E ali ele já sabia que ele era o causador daquela situação. Só que Jesus está ali, um barco menor, diferente da navegação que Jonas estava, onde que eu acredito que se eles fizessem assim, colocava a mão no mar, né, por ser tão pequeno o barco, mas Jesus calmamente, mas tinha um propósito, porque a glória do Senhor ela precisava se manifestar. Precisamos entender que muitas das vezes quando Jesus está em silêncio, é porque Deus ele está trabalhando e ele não vai nos atender na hora em que queremos, da maneira em que queremos e nem trazer as respostas do jeito que nós queremos receber. Jesus imediatamente poderia fazer um milagre. Não, mas Jesus ficou ali, ó, um momento certo e a hora certa. Existe tempestade na nossa vida que Jesus ele vai ficar em silêncio. Ele vai estar presente, ele vai estar observando, mas todavia ele vai estar em silêncio, porque muitas e muitas tempestades em nossa vida, ela é, muitas das vezes, para nos trazer experiência lá na frente, para nos trazer amadurecimento. Nossa, irmã, é muito fácil falar isso. Não é fácil não, porque a irmã Maria não sai da prova. Só que existe prova em que nós buscamos com as nossas próprias mãos. Então a pessoa de Jesus Cristo, ela não vai intervir, ela vai ter misericórdia de ti, ela vai te dar alívio em alguns momentos, mas se você procurou, você vai ter que passar. Existem provações na nossa vida que o inimigo ele lança e nós deixamos brecha e ela cresce numa proporção muito grande, mas ainda assim o Todo-Poderoso, ele nos dá livramento e escape, se nós formos vigilantes e obedientes. E existem as tempestades na nossa vida, que são aquelas que o Senhor permite que nós passamos, porque lá na frente há um propósito para todas as coisas. Então, rapidamente, os discípulos, quando viu que não tinha jeito, eles olham para Jesus dormindo no barco e diz: mestre, e os discípulos aproximando despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Naquela hora eles lembraram do Senhor. Como muitas das vezes a gente também tenta resolver as coisas da nossa maneira, da nossa forma, e quando a gente vê que não tem jeito, a gente corre para o socorro bem presente na hora da angústia. Aí Jesus se levanta e fala: por que temeis, homens de pequena fé? Né? E então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O segundo ponto que me chama a atenção nesta palavra: os discípulos eles já estavam caminhando com Jesus durante um tempo.
eles já tinham presenciado alguns milagres, eles já tinham presenciado algumas expulsões de possessão maligna na vida das pessoas, e ainda assim eles não conheciam. Porque quando eu cito a palavra, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu não o conheço. E se conheço, conheço de ver, de ouvir falar, mas nunca de ter vivenciado de fato aquilo que ele pode fazer, né? E isso me chama muita atenção, porque quantas das vezes nós andamos com Jesus e no meio da nossa caminhada, que o nosso pensamento ele disturbia de um lado para o outro, nós ficamos pensativos e nós esquecemos de quem é realmente o nosso Deus. Algo que tem chamado muito a minha atenção durante esse tempo, durante esses anos, é que realmente os seres humanos não sabem quem é Deus.